Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Manual em Vídeo. Meu nome é Harold, criador do canal Manual em Vídeo, e hoje vim aqui trazer mais uma dica da série Dica para Professores, onde eu vou explicar como utilizar o Google Formulários para criar uma prova, uma avaliação, um simulado com correção automática, tá ok? Bom, antes de iniciar o vídeo, peço que se inscreva no canal, ative as notificações, dessa maneira vocês vão estar me ajudando e também vão estar sempre com conteúdo novo, assim como este conteúdo aí à sua disposição, vai ser notificado. Bom, deixa eu mudar o cenário aqui para mostrar a minha tela. E agora vocês vão estar vendo a minha tela, onde eu tenho aqui, eu estou na página do canal, e vou mostrar o simulado para vocês. Olha só, esse aqui é um exemplo, né, de um simulado que pode ser feito, onde eu tenho aqui todo um layout descritivo do simulado, e tem um layout, olha só, personalizado, com a foto, ok? Tem aqui um tema, eu tenho aqui, combinando com o tema, as páginas do simulado também combinando com o tema, e nesse primeiro item aqui, eu tenho, olha só, diferenciado daquelas provas convencionais, onde vocês podem criar a prova e fazer, eu chamo de linguiça, né? Onde vocês vão estar rolando a tela até lá embaixo sem nenhum avançar, não vai avançar para nenhuma página, ou seja, vai ser uma única página com todas as informações. Nós vamos aprender um pouquinho diferente, uma maneira um pouco mais profissional, onde nós vamos aqui, por exemplo, logo no início eu ativei a solicitação de autenticação por e-mail, então o aluno vai ter que se logar, vai ter que informar, né, o seu e-mail. Dessa maneira nós conseguimos limitar apenas a um e-mail as respostas, tá ok? Então vamos lá. Repare que eu tenho uma barra aqui onde nós podemos visualizar o status dessa prova. Nós estamos na página 1 de 5. Eu vou dar um avançar. E repare que agora eu vou ter aqui, no simulado manual em vídeo, a identificação do aluno. Então eu vou colocar aqui, pedir para o aluno o nome do aluno e colocar um descritivo. Escreva o nome sem abreviações. Então eu vou colocar aqui Harold Baptista. Ok? O número da matrícula, ele vai inserir o número da matrícula. Repare que se eu colocar uma letra aqui, ele vai reclamar, você inseriu uma informação diferente de um número, favoreceria apenas um número. Isso nós que colocamos, tá? Vou informar aqui a minha matrícula, o aluno vai informar a matrícula dele. Vou dar um próximo. E agora ele vai perguntar a identificação da turma do aluno. Qual é a turma do aluno? Então ele pode vir aqui, escolher a turma dele, por exemplo, segundo ano A, dar um próximo. E agora vai começar o simulado. Olha só que legal. Este item do simulado é de matemática, né? Este é um simulado de matemática, onde ele está perguntando qual é a resolução da expressão aritmética de 20 mais 5. Então ele tem as opções aqui para estar escolhendo. Aqui na frente eu tenho quanto que vale, qual a pontuação dessa questão. Vou colocar aqui 29. Logo em seguida eu tenho aqui, para cada afirmação abaixo, assinale o verdadeiro ou o falso. Repare que essa questão vale 4 pontos. Eu tenho aqui que 20 mais 1 é igual a 21. E eu estou perguntando se esse resultado é verdadeiro ou se o resultado é falso. Então a criança vai ter que fazer a soma e vir aqui colocar se é verdadeiro ou se é falso. O 20 menos 1 é 19? Verdadeiro? Ok. 20 mais 21 é igual a 40? Não, é falso. E 10 dividido por 2 é igual a 5? Verdadeiro. Repare que são opções que, durante a criação da prova, o professor pode escolher. Eu estou colocando aqui como exemplo. Logo em seguida, nós vamos verificar como que nós fazemos essa mágica acontecer. Olha só que legal. Associe o resultado correto para as expressões aritméticas abaixo. Então, eu tenho aqui que 2 mais 2 é igual a 10, a 30, a 4. Então, vou clicar aqui no 4. E o 5 mais 5 é igual a quanto? A 10? Vou clicar lá. 25 mais 5 é igual a 10? Não, é igual a 30? Sim. Então, 26 mais 1 é 10? Não. É 30? Não. É 4? Não. É 27. Então, ele vai clicar aqui. Outra opção que nós temos, disponibilizar aqui, solicitar ao aluno a inserção, né, inserir um arquivo, por exemplo, um trabalho, uma foto que você queira solicitar para o
aluno referente àquele trabalho ou à prova que ele está fazendo. Nós então vamos adicionar um atento que aqui, até coloquei aqui, para enviar é necessário ter uma conta do Gmail, ou seja, o aluno tem que ter uma conta do Gmail. Além disso, é necessário que ele armazene o arquivo no Drive da sua conta, da conta dele, para depois adicionar aqui. Tá ok? Olha só que interessante essa maneira de utilizar um gráfico. Olha. Em relação ao gráfico abaixo, assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. Então aqui eu inseri esse gráfico e perguntei para o aluno avaliar esse gráfico e estou perguntando, 6 alunos tiraram nota 10? Olha lá, 6 alunos. Olha, em relação ao gráfico abaixo, assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. Então ele vai analisar e verificar. Por exemplo, 6 alunos tiraram nota 10. Então ele vai olhar no gráfico, 6 alunos. Ó, o que esse eixo aqui significa? Esse eixo é de notas. Esse eixo é o número de alunos. Então ele vai olhar aqui 6 alunos e a nota 6. 6 alunos tiraram nota 6, realmente. Eu vou selecionar aqui. 10 alunos. 10 alunos tiraram nota 6, não corresponde. 16 alunos tiraram nota 6, também não corresponde. E ele vai colocar conforme a sua convicção. Logo abaixo nós temos aqui, o trajeto de carro entre São Paulo e Campinas é de 1 hora. Se Fernando sair às 7, qual horário ele vai chegar em Campinas? Então aqui eu tenho um campo de horário, onde o aluno vai poder inserir o horário. Olha lá que legal. Ok? Depois eu tenho uma questão também, onde eu pergunto para ele, a travessia de navio entre o continente africano e Brasil leva 15 dias. A data programada para iniciar a travessia é 20/6/2021. Qual a data de chegada do navio ao Brasil? Então ele vai ter que vir aqui no calendário, fazer os cálculos e colocar a data correta, tá ok? Por exemplo, ele pode vir aqui também e digitar, ele vai chegar 5/7/2021. Ok. Tá ok? Olha a página de status, eu vou dar um próximo. Ok, e no final eu coloquei aqui uma avaliação do aluno, para ele fazer uma avaliação para a gente, uma pesquisa rápida. Qual o nível de dificuldade ele teve para realizar esse simulado? Então ele pode escolher a opção que melhor convém a ele. Ele vai clicar aqui e vai clicar em enviar. Ao ele clicar em enviar, nós vamos ter aqui o simulado para o manual em vídeo. Sua prova foi enviada com sucesso. Todas essas informações foram, como posso dizer, colocadas por nós, né? Nós que editamos esse conteúdo. Bom, gostaram? O que achou de tudo isso aí? Legal? Não saiam ainda desse vídeo. Agora eu vou explicar como fazer essa prova, tá ok? E também vou dar aí uma dica bem interessante de como criar esse layout aqui, onde nós temos aqui personalizado. Tá ok? Então vamos começar? Vamos colocar a mão na massa? Então vamos lá. Bom, primeira coisa, vamos acessar o nosso Gmail, tá? No canto direito aqui do seu Gmail, nós vamos ter aqui o Google Apps, onde temos várias aplicações, olha só. Entre elas o Drive. Eu deixei o Drive aqui, ele poderia estar lá embaixo. É que eu cliquei, subi ele aqui e dei uma organizada. Vou clicar em Drive. Vou acessar aqui o meu Drive. Eu tenho aqui avaliações, eu tenho simulados, né, do manual em vídeo. E eu vou utilizar aqui, eu até tinha criado aqui, deixa eu excluir, remover. Eu vou utilizar esse simulado aqui como exemplo, que é o simulado que eu acabei de passar. Vou abrir o módulo de edição dele e vou ativar aqui o modo de visualização. Então vou estar trafegando aqui, transitando, né, entre o modo apresentação e o modo simulado. De edição, perdão. E vou abrir aqui no meu Drive uma nova pasta. E eu vou criar essa pasta apenas como para separar, tá? Então vai ser, não é obrigatório fazer isso, só por organização. Simulado 02 vai chamar, que é a cópia, né? Cópia. Né? Não vou colocar cópia não, que eu já sei que é o 02. Criar. Então eu criei uma pastinha aqui dentro do meu Drive. Vou abrir essa pasta e vou clicar aqui em novo. Agora eu vou criar um novo formulário. Esse novo formulário, ele vai ser iniciado em branco, né? Então nós vamos começar a colocar forma nele conforme o nosso simulado que eu tenho pronto, ok? Então o primeiro item, olha só, é a arte, né? Como que foi feita essa arte? Como que eu coloco essa arte aqui no meu simulado, né? Com o meu rosto, com o título, com algumas figuras, algumas imagens. Bom,
O campo para colocar é esse, personalizar tema. Então nós clicamos aqui em personalizar tema e podemos vir aqui escolher imagem. Quando a gente vem escolher imagem, ele dá algumas opções pré-definidas pelo Google, algumas imagens que já existem, olha só, vocês podem utilizar, ou vocês podem criar a sua própria imagem. No caso, eu criei a minha própria imagem utilizando o Canva. Tá? Se você clicar aqui no maisinho aqui, eu abro uma nova aba e eu vim aqui em Canva. Olha só, canva.com. E aqui eu já tenho aquela arte que eu acabei criando aqui dentro do Canva. Como o foco do nosso vídeo não é a edição de imagem, eu vou estar apenas dando uma pincelada aqui, tá? Mas eu utilizei essa ferramenta, onde vocês vão poder ver aqui, minha internet está um pouquinho lenta, mas vocês vão poder ver assim que abrir, que o Canva ele é bem fácil a edição. Deixa eu só dar um pause para abrir aqui o vídeo, para não demorar esse vídeo. Agora sim, abriu, né? Reparem que eu tenho aqui ó, a minha foto, eu tenho aqui a hora de aprender que eu escrevi, né? Tem aqui um layout, tudo isso eu tenho quase que tudo pronto aqui, né? A minha foto, por exemplo, eu só vim aqui em Upload, escolhi aqui fazer Upload, dispositivo, vim aqui escolher a minha foto, né? Ela apareceu logo aqui. Eu tenho aqui a opção de elementos, onde eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, tem alguns efeitos já definidos, por exemplo, esse aqui que eu utilizei, e volto aqui nas minhas fotos, clico na foto e arrasto para cá, para dentro do círculo, já está pronto, olha só. Ok? Aí eu posso definir aqui algumas diretrizes, como por exemplo, deixar essa foto aqui um pouco mais opaca, olha só. Ok? Tem vários recursos, mas esse não é o intuito do vídeo. No final eu posso vir aqui baixar esse arquivo para minha máquina e utilizar ele, isso que eu vou fazer agora. No link da descrição desse vídeo eu vou deixar o link para o Canva, então é só clicar lá, já vai abrir, e interessante de acessar pelo link que eu estou colocando, que vocês vão estar recebendo, e eu também, não vou mentir para vocês, alguns recursos a mais, como por exemplo, quando vocês vêm aqui em fotos, em templates, existem alguns que são pagos, ó, esse é grátis, e ele vai estar liberando alguns itens para vocês aí, mediante esse link que vocês utilizarem, tá ok? E para mim também. Deixa eu fechar aqui. Eu já tenho, então aqui eu vou vir aqui em personalizar tema, escolher a imagem. Eu já tenho essa imagem aqui na minha máquina, vou fazer o upload dela, vou procurar. E vou aqui em design, olha só, e mando abrir. Ele vai ser aplicado. Ok? Ele já dá uma cor de tema aqui para o meu projeto, reparem. Que com base na imagem que eu estou fazendo o upload, ele já vai dar uma cor para o meu projeto. Minha internet está bem lenta hoje aqui, estou com problema aqui na internet da minha casa. Deixa ele carregar. Ok, agora carregou, né? Voltando aqui, carregou, vou dar em concluir. Ok, ele já vai aparecer para mim aqui a minha imagem. Reparem que ele já mudou a cor do tema. Ele dá um padrão que eu posso seguir com base nas cores que ele achou dentro do meu projeto que eu inseri aqui. E agora eu tenho aqui o formulário sem título, então vamos dar um título para ele. Como eu vou copiar aqui do simulado manual em vídeo que eu já criei, eu vou selecionar aqui, vou copiar e só vou colocar aqui que esse é o simulado 02. E reparem que aqui ainda o nome do arquivo continua sem título, né? Então eu vou clicar aqui e ele já copia o que está escrito aqui, ok? No meu título. Vou colocar uma descrição, que é aquela descrição que nós colocamos da prova, o valor, né? Eu vou copiar aqui então a descrição. Estou colando a descrição. Vou excluir essa pergunta aqui, no caso. E aqui no simulado, ele repara que essa primeira etapa, ele vai pedir o e-mail. Como que nós ativamos essa solicitação? Eu não inseri essa informação, ele colocou sozinho. Por quê? Porque aqui, quando eu vim aqui nas engrenagens, olha só, eu tenho algumas configurações que eu posso fazer na prova. Se eu vim aqui em geral, a coleta de e-mails está desativada. Mas eu vim aqui e ativei a criação de um teste, ou seja, permite que a correção seja automática, tá? Então ele dá alguns itens, por exemplo, eu ativei, quero que a correção seja automática e quero liberar a nota apenas depois da revisão. Então vou mudar aqui,
tá? Depois da revisão. E a hora que eu vim aqui em geral, repare que ele já habilitou a coleta de e-mails, porque quando eu ativo essa opção, ele precisa coletar os e-mails. Limitar a resposta a um participante apenas, então quando ele inserir aquele e-mail, só aquela resposta vai ser válida, não vai conseguir utilizar o e-mail duas vezes para responder. Vou salvar, ok? Então repara que ele já habilitou a opção de e-mail aqui no meu formulário 02, ok? Bom, qual que é o próximo campo? Vou colocar então no meu simulado aqui que já está com base no exemplo anterior. Vou abrir ele aqui, vou colocar meu e-mail para a gente pular para a próxima tela. Reparem que aqui nós temos uma barra de status, né? Tem um outro nome essa barra que chama-se, vamos abrir aqui, ó, em geral, se eu não me engano está aqui em, deixa eu localizar aqui, apresentação, a barra de progresso. Então essa barra aqui, olha pessoal, chama-se barra de progresso. Então nós temos que habilitar ela aqui também se a gente quiser utilizar. Mostrar barra de progresso. Repare que tem embaralhar ordens das perguntas também. Só que nós não vamos utilizar isso nesse momento. Vou clicar aqui, vou clicar, digitar meu e-mail aqui e dar um próximo. Ó, ele fala que é e-mail válido, porque não tem um .com, ok? Vou dar um próximo. E agora começou o meu simulado, perguntando alguns itens, né? Então nós vamos criar também essa segunda tela aqui, no nosso, vamos salvar aqui, no nosso formulário que nós estamos criando do zero. Reparem que ele copia, né, o simulado em vídeo, né? Continua aqui. E aqui no nosso caso isso vai continuar, tá ok? Então aqui na seção número 2, ela chama identificação do aluno, a seção número 2, olha só. Então vamos criar a seção número 2, clica aqui em adicionar seção. Como que vai chamar essa seção 02? Identificação do aluno. Qual que é o descritivo que tem? Os campos abaixo são obrigatórios. Vamos selecionar aqui, os campos abaixo são obrigatórios. E vamos agora adicionar a pergunta, né, que é o nome do aluno. Então, vou copiar aqui, ó, o nome do aluno. E reparem que no meu simulado que já está feito, ele fala aqui, ó, escreva o nome completo sem abreviações. Então, nós vamos adicionar essa informação também. Aí, no caso, nós vamos escolher resposta curta, ok, que é de uma linha só. E eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos e escrever aqui, ó, descrição. Então, eu vou copiar minha descrição nesse campo aqui. Ok? Então já estamos conforme esse campo. Número da matrícula. Vamos solicitar o número da matrícula? Vamos lá. Número da matrícula. Vamos adicionar uma nova pergunta. Essa pergunta vai se chamar nome da matrícula. Vamos adicionar um descritivo. Se eu quiser, é só vir aqui, ó, descritivo. Ok? Reparem que a hora que eu clico em nome da matrícula, ele dá uma mensagem, ó, você inseriu uma informação diferente de um número. Por favor, inserir apenas números. Essa mensagem eu que coloquei, então vocês vão colocar aí também. Aqui em simulado, nós temos aqui um texto, a opção aqui dentro do simulado, deixa eu achar aqui, validação da resposta, olha só, validação da resposta, eu coloco aqui, ó, texto de erro personalizado, vou escrever aqui a minha informação e vou definir que essa resposta é apenas número. Número maior que? Não, apenas número. Então, cadê número? É um número, ok? E vou copiar novamente que ele apagou. Certo? Dessa maneira, vai aparecer exatamente como foi feito aqui. Bom, já habilitamos a barra de status, né? Vou colocar aqui meu nome. Vou colocar aqui um número. Vou colocar aqui 22. Próximo. Identificação da turma. Vamos identificar a turma agora. Então, como nós criamos essa seção? Vamos vir aqui e adicionar uma nova seção. Mas repare que vai ser a seção número 3. Então, essa seção vai se chamar Identificação da turma. Ok? Identificação da turma. Simulado. Qual é a sua turma? Essa é a pergunta. Então, eu vou adicionar aqui uma pergunta. Qual é a turma? Vou tirar isso aqui.
E a resposta vai ser uma caixa de seleção, ok? Quais são as opções da caixa de seleção? Segundo A, B, C, ok? Então eu vou poder escolher essas informações. Como que eu faço? Segundo ano A, segundo ano B, C, D. Repare que se eu colocar igual, ele muda. Ele fala, tá igual, né? Não tá certo. Então, C, D. Ok? Caixa de seleção. Clicou aqui fora. Vamos lá em simulado de novo. Vamos escolher o segundo ano A. Vou em próximo. Agora começou o simulado, ok? Então vamos voltar aqui para a nossa edição e vamos adicionar uma nova seção. Essa seção vai se chamar simulado. Vamos aqui adicionar a seção simulado. Não tem um descritivo? Tem. Esse é um simulado de matemática. Então vamos inserir esse descritivo aqui e vamos começar. Sempre que for necessário inserir uma pergunta, nós temos que clicar onde nós queremos que essa pergunta seja inserida. Então, quero na seção 4. Então, seleciono a seção 4, clico aqui em adicionar pergunta. Então, qual que é a primeira pergunta? Qual o resultado da expressão aritmética 20 mais 9? Vamos lá no simulado, vou adicionar a pergunta. E como que vai ser a resposta, né? Como que eu quero a resposta? Nesse simulado eu escolhi aqui que eu tenho a opção de escolher uma das questões. Então eu vou escolher aqui de múltipla escolha, ok? Ou seja, eu não consigo escolher duas, tá ok? Quais são as opções que eu coloquei? 9, 29, 28 e 31. Então vamos lá. 9, 29, 22, vou colocar aqui 31. Ok? Então essa pergunta já está feita. Vamos adicionar mais uma pergunta aqui. A segunda pergunta qual que é? Para cada afirmação abaixo, assinale verdadeiro ou falso. Então a criança vai poder utilizar aqui, ó, por exemplo, 2 mais 1 é igual a 21? Falso ou é verdadeiro? Ok? 21 menos 19 é falso ou é verdadeiro? Perdão, 21 é igual, 20 menos 1 é igual a 19? Verdadeiro. Ou é falso? Verdadeiro, ok? Então ela vai poder escolher. Então eu vou voltar aqui, vou adicionar a pergunta e vou colocar aqui, ó, ele já até fala, ó, grade de múltipla escolha, ele já entende sobre isso aí, tá ok? Vou clicar aqui e vou colocar as opções, vou copiar as opções aqui que eu tenho nessa prova que já está pronta, para ser mais rápido. Vou copiando aqui. Bom, eu vou colocar aqui, ok? Agora essa coluna eu vou colocar aqui, ó, verdadeiro, falso, ok? São as opções que eu tenho aqui na coluna. Se eu colocasse mais, ia ter mais opções. Essa pergunta está feita. Vamos adicionar aqui uma nova pergunta? Vamos adicionar uma nova pergunta. Vamos voltar lá no simulado. Então, 2 mais 2 é igual a 4. 5 mais 5 é igual a 10, entendeu? Bom, vamos criar essa pergunta lá. Vou copiar aqui. E agora eu vou escolher aqui, ó, grade de caixa de seleção. Agora eu vou começar a colocar a conta, tá? A conta aqui. As opções das contas. Vai da criatividade, tá, pessoal, de utilizar as ferramentas. Poderia utilizar também o verdadeiro ou falso, ao invés de verdadeiro, colocar o resultado. Daria certo também. Vamos aqui em 2 mais 2 é igual a opção 1, 10. Opção 2, por exemplo, é 4, ok? Aí você coloca assim, 5 mais 5 é igual a 10, já tem lá em cima, então não precisa dessa questão. 30,
Agora 26 mais 1, coloco 27, eu poderia ter aqui um 40, sei lá, ok? No final, o resultado seria esse, essas opções aqui em cima, onde a pessoa poderia escolher, né, o resultado correto. A segunda opção, nós vamos adicionar então mais uma pergunta, adicionar aqui, onde essa pergunta vai ser que a pessoa, vou solicitar aí um upload de arquivo. Então, olha só, esse é disponibilizar um conteúdo, né, para o professor. Então, ele pode solicitar aqui um conteúdo para o aluno. Bom, para utilizar isso aqui, pessoal, ele fala aqui, ó, permite que os participantes façam upload de arquivo no Drive. O upload dos arquivos serão feitos no Google Drive do proprietário do formulário. Então, eles têm que enviar essa imagem para a gente. Os participantes precisam fazer login no Google, como perguntas no Google, quando as perguntas com upload de arquivos são adicionadas, ou seja, ele tem que ter uma conta do Gmail, tá ok? Assim ele consegue adicionar e vai cair no nosso Drive. Vou dar um continuar. Eu tenho algumas opções aqui, onde eu consigo colocar um descritivo do arquivo qualquer. E eu tenho a opção de permitir apenas um tipo específico de arquivo, por exemplo, planilha, PDF, enfim. Posso deixar em branco. Então, esse aqui eu não vou mexer muito. Vamos clicar em adicionar mais uma pergunta aqui. Vamos adicionar então. Simulado, eu tenho aqui agora um item interessante, onde ele vai avaliar a imagem, olha só. Em relação ao gráfico abaixo, assinale a alternativa que corresponde à resposta correta, ou seja, ele vai ter que analisar o gráfico e selecionar qual é a resposta correta. Então, vou copiar aqui essa questão, vou lá voltar no meu gráfico, vou copiar aqui a questão, tem nenhum espaço? Não. Copiar a questão, e vou escolher aqui, ó, deixa eu ver qual que é que a gente está usando, é de caixa de seleção, se eu não me engano, caixa de seleção, ok? É uma caixa de seleção, espera aí que me deu um branco, caixa de seleção, deixa eu ver se é a caixa de seleção mesmo. Só um minuto que eu vou ver se é a caixa de seleção que me deu um branco. Este item é múltipla escolha, isso, escolhi múltipla escolha. Então vamos lá, múltipla escolha, e vou colocar as opções aqui. Ok? Como faz um tempinho que eu fiz esse simulado, umas coisas eu tenho que relembrar aqui durante o vídeo, tá? Como não é o que eu faço todo dia. Eu vou clicar aqui agora em adicionar uma imagem, que eu quero adicionar uma imagem que eu tenho aqui na minha máquina. Procurar. Essa imagem, por coincidência, eu não tenho na minha máquina. Eu lembro que eu fiz o upload dessa imagem. Vamos pesquisar essa imagem. Vou fazer melhor. Deixa eu copiar essa imagem aqui. Salvar a imagem como, que eu ainda não tenho ela aqui, fiz em outra máquina. Salvar ela aqui. Agora eu vou voltar para o meu simulado. Eu tenho a imagem. Então vamos fazer um upload dessa imagem. Vamos procurar a imagem. Ok, agora sim a imagem está aqui no meu computador. Vou abrir para inserir essa imagem aqui. Ok? Bom, inseri a imagem e agora já inseri as informações, tá ok? Então ele vai avaliar o gráfico e selecionar. Por exemplo, aqui a pergunta é, em relação ao gráfico abaixo, assinale a alternativa que corresponde à resposta correta. Ele vai analisar o gráfico e falar, 6 alunos tiraram nota 6? 6 alunos tiraram nota 6. 10 alunos tiraram nota 6? Ele vai ter que analisar, né? Número de alunos, 10. Nem tem o número 10 aqui. Nota 6, não bate, então vai estar errado, ok? Simulado, vamos lá, qual que é a próxima pergunta? Tá. Agora é uma pergunta que pede para o usuário inserir um horário, olha só. Então vamos criar essa pergunta aqui, ó. Vamos clicar no mais, para adicionar uma nova pergunta. E vamos adicionar aqui a opção de horário. Data não, horário. Se eu clicar no horário aqui, tem a opção que eu posso colocar aqui uma descrição, tá? Sobre essa pergunta também. E eu posso, por exemplo, se ele digitar aqui 22 só, ele fala que o horário está inválido, ele tem que colocar correto, ok? Bom, acredito que só isso está feito. Vamos adicionar mais uma pergunta. Essa pergunta vai exigir que a pessoa coloque
uma data, tá ok? Então eu vou copiar aqui a minha questão, onde eu pergunto para ele alguns itens de matemática, onde ele vai ter que calcular as datas, e vou selecionar aqui a opção data, ok? Então ele vai ter que selecionar a data correta. Vamos voltar no simulado. Basicamente acabou essa parte, ele vai pular agora para a página 5. A página 5, então eu vou adicionar uma seção, onde na página 5 eu vou criar aqui, deixa eu dar um próximo. Repara que ele deixou que não tem nenhuma pergunta que é obrigatória. Ele pergunta para mim aqui uma pesquisa rápida no final da prova. Então vamos adicionar essa pesquisa rápida aqui e vamos colocar aqui a pergunta, onde essa pergunta ela vai ser de grade, escala linear. Então eu posso escolher entre 1 e 10, a 5, a 9, eu posso ir mudando. Eu vou colocar até a 10, ok? E aí eu vou ter essas opções aqui, onde qual o nível de dificuldade você teve a realizar esse simulado. A criança poder escolher o nível de dificuldade. E por fim, eu posso enviar esse formulário, ok? Quando eu clicar aqui em enviar, ele vai dar a mensagem: sua prova foi enviada com sucesso, que é aquela mensagem que nós configuramos aqui, ó, em configurações, apresentação, sua resposta foi registrada com sucesso, ok? Acabei de colocar aqui 02. Salvar. Ah, Harold, mas como que a resposta, como que vai ser automático agora a minha prova? Vamos lá então, vamos configurar a prova agora. Nós criamos as questões, né? Então, por exemplo, a identificação do aluno, o nome do aluno eu quero que seja um campo obrigatório, ok? Não existe resposta correta, é 0 ponto para essa questão, não vai valer nota. Por exemplo, você pode falar, antigamente o pessoal falava, quem colocar o nome na prova já ganha 1 ponto, né? O professor brincava porque o pessoal esquecia de colocar o nome da prova. Obrigatório, número da matrícula. A identificação da turma, quero que seja obrigatório. Agora nós começamos o simulado, onde eu não vou colocar obrigatório as questões. Mas, por exemplo, com a resposta da expressão aritmética 20 mais 9, a resposta eu vou colocar aqui que a resposta correta é a 29 e que ela vai valer 1 ponto, ok? Não pode colocar 0,5, ele não funciona assim, tá? Tem que colocar 1 ponto. E vou colocar concluído. Posso adicionar um feedback à resposta, mas não vou colocar. Aí na as questões seguintes é a mesma coisa, onde eu vou clicar aqui em resposta correta e vou ir selecionando as respostas. 20 mais 1 é igual a 21, verdadeiro. Quanto que vai valer essa resposta? 1. 20 menos 1 é igual a 19, verdadeiro. Quanto vai valer essa resposta? 1. Ok? 20 mais 21 é igual a 40, falso. Quanto vai valer? 1. 10 dividido por 2 é igual a 5, verdadeira. Quanto vai valer? 1. Aí dou um concluir. Ok. Deixa eu só ver se está. Isso. Ok. Ok. Certo? Agora eu vou fazer isso em todas as questões. Então eu vou vir em resposta correta, vou selecionar qual é a resposta correta e vou colocar quantos pontos vale essa resposta. Ok? Aqui 4, né? Então vamos colocar aqui. E colocar quantos pontos vale. Ok? Bom, espero que esteja acertado. Não tinha errado essas continhas aí, né? Vamos lá, descritivo. Isso aqui nós vamos colocar. Agora aqui no item, vamos colocar a resposta correta. Opa, resposta correta, a 6. E quantos pontos vale essa questão. Ok? Concluir, vou fazer isso em todas as questões. Eu poderia ir fazendo conforme eu vou fazendo a questão já, tá? Reparem que agora, quando nós chegarmos aqui em horário, olha só, a resposta correta, eu posso colocar que vale 1 ponto, e ele pede para adicionar um feedback, porque o horário ele não está corrigindo automaticamente. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, horário, vou colocar aqui que seja, nem li o iniciado, acho que é 8 horas. Salvar, ok? E aqui, no próximo, que é a data,
eu posso vir em resposta correta e adicionar um feedback que é, também não li, acho que é 5, feedback 5/7/2021. Digamos que a resposta correta seja essa, ok? Não concluir. Pesquisa rápida, não vai ter uma resposta correta, certo? E pronto, está pronta a nossa avaliação. Aqui nós temos as respostas, o campo respostas, onde nós podemos aceitar a resposta ou não. Então, se eu deixar assim, ninguém consegue responder. Ok? Vamos ativar, aceitar a resposta e vamos visualizar como ficou nosso formulário. Visualizar. Então, eu tenho aqui, ó, simulado manual e vídeo 02, a minha arte. Eu tenho a solicitação de e-mail que eu solicitei para colocar. Ok? Deixa eu colocar Gmail. Vamos dar um próximo. Pulou para a página 2. Tem aqui, ó, o meu status, onde é a identificação do aluno. Eu copiei aqui essa informação, mas não precisava, tá? Essa é uma pergunta obrigatória. Escreva o nome completo sem abreviações. Vou colocar aqui meu nome. Ok. Número da matrícula. Vou dar um próximo. E ele começou aqui solicitando a identificação da turma. Repare que essa identificação da turma ela apareceu aqui, ó, de maneira que não é o que eu queria. Então, deixa eu voltar aqui para o meu simulado, na parte de perguntas, e vamos mudar. Olha só, eu não quero que apareça assim. Eu quero que apareça dessa maneira aqui, ó, lista suspensa. Eu acho mais interessante. Tá ok? Bom, se eu voltar para respostas aqui, ele vai estar assim. Se eu der um atualizar, provavelmente ele não vai estar, vai voltar lá no início da página. Agora vamos começar de novo, porque não deu enviado, então ele não recebeu a informação. Opa, Gmail. Vou dar um próximo. Vou adicionar então o nome do aluno completo. O número da matrícula, que é obrigatório. Se eu não colocar o número da matrícula, ele fala que é obrigatório. Vamos dar um próximo. Vamos para a próxima tela agora. Minha internet começou a ficar lenta de novo. Agora ele pergunta lá, a identificação da turma. E qual é a sua turma. Então, clico aqui, ó, escolho a turma que eu quero. Segundo ano A, próximo. Ah, Harold, daria para, quando eu selecionar segundo ano A, ser uma prova diferente? Daria, pessoal, dá para fazer também, tá? Simulado. Este é o simulado de matemática. Aí começam as questões, onde eu vou estar respondendo as minhas questões, tá? Como no outro simulado que eu informei, ok? E vou dar um próximo aqui no final, tá ok? Eu vou só selecionar algumas questões aqui, para a gente ver depois a correção. Então aqui, coloquei 9, aqui verdadeiro, aqui coloquei verdadeiro, vou colocar aqui verdadeiro, que está errado, né? E verdadeiro também, 2 mais 2, colocar 4, 10, 30, ok? 27. Vamos aqui colocar a resposta sendo essa, aqui colocar sendo 8 horas. Aqui vamos colocar, o usuário pode clicar aqui e selecionar a opção ou vir aqui diretamente e digitar, ok? Então, próximo, selecionar aqui o nível de dificuldade, se eu achei muito difícil ou não, e vou mandar enviar. Repare que aquela resposta personalizada que eu coloquei até o 02 para a gente verificar que estava funcionando já, foi aplicado. E agora eu posso voltar aqui para o meu simulado e observar que já tem uma resposta, tá? Ele dá os pontos aqui, tá? Que eu coloquei lá na resposta. Ele mostra até algumas informações do usuário, como a matrícula, tá? Faz um gráficozinho aqui, tem bastante informação bem interessante. E aqui eu tenho a opção de liberar a prova para o aluno. Olha lá. Eu tenho a opção de liberar a prova para o aluno. Ele mostra também o que eu errei. Olha lá. Ok? Eu coloquei 9 e era
29. A pergunta era quanto que era 20 mais 9, eu coloquei 9, tá ok? Acredito que até que era, na hora de olhar ali foi rápido, não observei. Mas aí, aqui olha só, o trajeto eu coloquei 8 da manhã, ele deu um xizinho. Por quê? Ele não está corrigindo sozinho, mas ele dá a opção aqui, ó. Aí eu posso colocar aqui que essa valeu um ponto para ele e salvar, tá ok? Aí esse ponto vai entrar para ele na prova. Olha lá. Tá? Porque eu coloquei feedback aqui, que era 8 horas, eu já verifiquei e vi que estava correto. Mesma coisa aqui, eu posso dar um ponto para ele, porque de repente já coloquei aqui o feedback para mim não ter que ficar relembrando isso. Então salvar, ele já adiciona o ponto para o aluno. E agora eu posso liberar a pontuação. Quando eu clico em liberar pontuação, ele vai enviar para esse e-mail. Esse e-mail aqui não existe, então não adianta eu enviar, tá? O aluno iria receber a sua avaliação, os resultados. Bom, pessoal, para quem ficou até o final do vídeo, tem um bônus, né, que eu comentei, que é como nós podemos, com base na resposta da turma do aluno, diferenciar a prova, ok? Então, por exemplo, se o aluno escolher segundo ano B, a prova dele vai ser diferente do segundo ano A, e do segundo C, D, enfim, e assim em diante. Ou talvez você queira que apenas uma ou duas perguntas seja diferente, ou adicionar ou diminuir, né, do segundo ano B ou do segundo ano A. Então vamos fazer essa questão que também serve para fazer uma avaliação totalmente diferente, tá ok? Bom, primeiro, nós temos que entender que nós estamos trabalhando aqui com adição de seções, né? Então eu tenho seção 1D5. Então, olha, o que acontece quando eu termino essa primeira seção? Continua para a próxima seção. O que acontece aqui? Continua para a seção 2. E da seção 2 vai para a seção 3 e da 3 para a 4, que é o simulado. Só que eu quero que, com base na resposta do aluno, ele vá para a seção correspondente, ok? A série dele, a classe dele ou a prova. Então, como que eu faço isso? Eu clico aqui, então, vou clicar aqui em qual é a sua turma. Vou adicionar uma nova seção, que vai ficar logo abaixo. E essa seção vai chamar Seção do Segundo Ano B, Avaliação. Para diferenciar, ok? E vou colocar uma pergunta diferente aqui. E vou colocar aqui escala linear, só para a gente saber. Pergunta diferente. Pergunta diferente. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar aqui nesses 3 pontinhos, vou colocar aqui, ó, ir para a seleção, para a seção com base na resposta. Então, por exemplo, se eu escolher segundo ano A, ele vai fazer o quê? Ele vai para a seção 5, simulado. Se for segundo ano B, ele vai para a seção B, avaliação. Se ele for na C, vai para onde? Para simulado. Seção D para simulado. Por quê? Se eu colocar para a próxima seção é essa aqui. Tá ok? E aqui, para segurança, eu vou colocar também simular. Ok? Então vamos testar para ver o que vai acontecer. E quando ele terminar de responder isso, ele vai para a seção simulado. Vamos visualizar então a nossa avaliação. Inserir o e-mail, que está obrigatório. Um fictício aqui. Então, próximo. Caramba, ele veio que não é válido. Ah, tem que ser cedilha, né? Ser cedilha também não, né? Próximo. Agora eu vou colocar meu nome. Vou colocar aqui certinho, né? Harold. Matrícula. E dar um próximo. Agora eu vou selecionar a turma. Vou selecionar segundo ano A. Vou dar um próximo. Ele caiu para o simulado. Vou dar um voltar. Selecionar segundo ano B. Então, próximo. Ele vai cair para a questão diferente que eu criei. O aluno vai responder, vai dar um próximo. Ele vai cair para a questão do simulado, que é igual para todo mundo. Ok? O mesmo vai acontecer se ele escolher aqui para... que a turma dele é o C. Ele vai cair direto lá no simulado. Ok? Bom, espero que tenha gostado.
tem mais um bônus final, que é as respostas. Eu ensinei como enviar, né, individualmente a resposta, mas vocês podem vir aqui, ó, clicar nos 3 pontinhos e gerar um arquivo de Excel, tá? Clica aqui, ó, acho que é aqui, desculpa. Clica aqui nesse ícone e manda criar uma planilha de Excel, ok? Vamos criar. Ok, ele já criou, já abriu. Então todas as respostas anteriores eu tenho aqui, olha só, numa planilha, caso seja necessário. Essas informações vão ficar lá dentro do meu Drive, junto com a minha avaliação, ok? Eu vou até mudar a maneira de que está sendo visualizado para vocês verem, olha lá. Ok? Vai ficar aqui tudo certinho. Ele criou uma pastinha, que é onde ele vai receber aquele arquivo, caso alguém anexe um arquivo na prova, tá? Bom, pessoal, é só isso. Espero que tenham gostado. E se inscreva no canal, ative as notificações, ajude a gente a crescer o canal. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.